o dólar está chegando a 5,70. 5,69,5, acabou de bater nesse exato momento o dólar. É tão absurdo o aumento, é tão violento, que chega até a confundir a gente aqui. Ele quer cobrar imposto sobre a picanha. O cara que ia trazer a picanha para o pobre agora diz que picanha não é carne para pobre. Dólar alto, como o câmbio afeta a inflação e o seu bolso. E eu vou mostrar que economistas já estão falando em impeachment de Lula. A moeda americana teve alta de 1,11% ontem e fechou o dia a 5,65 e nesse exato momento está a 5,70. A alta da moeda americana afeta diretamente o bolso do brasileiro já no curto prazo. Vocês se lembram que eu falava para vocês que tudo que acontece na economia demora de 3 a 6 meses para a população, principalmente a população mais carente, sentir? Eu vou trazer para vocês a fala de um economista e depois eu vou mostrar como que a Miriam Leitoa falava lá atrás e como que ela fala hoje. Inclusive, que o Lula pode levar o impeachment, porque o partido acaba, for para 6 ou rompeu, se o dólar for para 6 ou rompeu 6, eu acho, inclusive, que o Lula pode levar o impeachment, porque o partido acaba com o dólar a 5,65, 5,70. É muito ruim para o PT, é muito ruim para o Brasil. Mas a quem é o principal prejudicado com o dólar alto? Os mais pobres, os mais humildes, porque levam uma inflação na força. Então, quando o dólar sobe, quanto mais o dólar sobe, mais prejudica o Brasil, mais prejudica algumas áreas da economia, outras são beneficiadas, como as exportadoras, a Vale, a Petro, Gerdau, CSN, Marfrig, JBS, né? Suzano, Clapin. Outras são muito prejudicadas. Os salários não subirão, né? E as pessoas gastarão mais, porque a inflação vai subir. Demoram uns meses para a alta do dólar, que subiu nos últimos 30 dias, irem para os preços. Alguns meses, de 3 a 5 meses, demora o ciclo de preços para subir. Porém, ele não volta. Né? Os preços, depois de subirem, não voltam mais, não voltam a cair. Né? Então o PT está numa cilada. Eu sempre falei isso para vocês. Eu nunca omiti que a economia ia derrubar o desgoverno. Eu sempre disse que eles navegavam em berço esplêndido durante o primeiro semestre do ano passado, por conta ainda da política do Guedes e do Bolsonaro. E eles falando o tempo todo, olha só, a inflação controlada. O mesmo controle da inflação que eles criticam hoje o Campos Neto e o Banco Central por não abaixar os juros, porque se abaixar os juros, aí é que destrói mais ainda o salário. E eu disse para vocês que não daria para segurar a partir de junho. Eu falei para vocês que as mentiras e as omissões econômicas iriam todas explodir a partir de junho. E nós estamos no dia 2 de julho e vejam quando que o dólar começou a subir, quando que as notícias econômicas começaram a aparecer para vocês, de fato, aquilo que vinham escondendo de vocês há tanto tempo. Esta é a fala dela de 2016. A inflação, não existe nada mais perverso, nada mais concentrador de renda do que a inflação. Não existe nada mais perverso, nada mais concentrador de renda do que a inflação. Apesar de mais alta, a inflação de fevereiro traz boas notícias na avaliação de analistas, diz Miriam Leitão. Inflação sobe para todas as faixas de renda em fevereiro, mas as famílias mais pobres foram menos afetadas. O alimento ficar mais caro ou barato não depende muito da vontade do governo, avalia economista da FGV Agro. Então, a gente está com uma inflação, tranquila. Olha só a mentira. Ela subiu de 3,99 para 4,61. 3,99 para 4,61. Mas isso é preocupante não, porque ela está com isso aqui ela falando do agosto, inflação maior do que julho. Por outro lado, é menor do que se esperava. No ano subiu também, mas o fato é o seguinte, Ana Paula, a inflação, ela está caindo, está caindo mês a mês. Ela tá, nesse momento ela sobe por uma razão estatística. A inflação está subindo, então está tudo sob controle. Não é uma alta que preocupe, a alta no ano, e é uma inflação no mês que tranquiliza. E é uma inflação no mês que tranquiliza. Isso é um aumento pequenininho em relação ao mês anterior, que teve aumento dos 9 grupos, 6 tiveram aumento, 3 não tiveram aumento. Inflação, portanto, aumenta no acumulado de 12 meses, né, para 5,19%, mas não é um problema. Vejam que ela começa falando da inflação a 3,99. Depois ela fala em acumulado de inflação e mês a mês ela falando a mesma coisa. Não preocupa, tá tudo sob controle, mas aí ela já fala em inflação de 5 e pouco. E colocaram o Postman no IBGE para mentir, para não falar a verdade para vocês. Os índices de inflação divulgados pelo governo, eles mexeram na tabela da inflação para tentar omitir ao máximo para vocês a verdade. Só que a verdade apareceu. Vocês viram aqui o quanto ela mente. Ela mesmo dizendo que a inflação é o que há de mais perverso para pessoas de baixa renda. Depois ela disse, não, a inflação aumentou, mas o pobre não sente muito não. Essa inflação vai pegar em cheio as eleições municipais.
E aí começa a derrocada para um possível impeachment. Quais as empresas beneficiadas com o dólar alto? Você viu a lista. Entre elas, Gerdau, doadora de Lula. Entre elas, Suzano. As empresas exportadoras, JBS. Curiosamente, empresas ligadas ao desgoverno são as mais beneficiadas com a alta do dólar. Ele quer que os pobres se explodam. Eles usam a população mais carente, que não tem muitas vezes condições de entender o que está acontecendo. E aí fazem um discurso populista para dizer que a culpa é dos bancos, a culpa é do mercado, a culpa nunca é dele. Mas é só ele abrir a boca e vocês veem o que acontece. As pessoas estão tentando se proteger à fuga de capitais do Brasil. As empresas estão deixando o país. Estão tirando os seus investimentos em dólar no Brasil. O mercado financeiro acompanha a rixa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Banco Central Brasileiro, chefiado por Roberto Campos Neto. Nesta manhã, Lula voltou a criticar a atuação do BC em relação à subida da taxa de câmbio e disse que o governo precisa tomar algumas atitudes para conter a escalada da moeda americana. No Brasil, as preocupações com as contas públicas e a política monetária dominaram as discussões, especialmente após o Banco Central aumentar a previsão do dólar para este ano para 5,20. Ele está destruindo o país. As projeções de inflação também subiram para 4%, marcando a 8ª semana consecutiva de revisão para cima. E depois dessas últimas altas, vocês vão observar que quarta ou quinta-feira deve sair a inflação do mês de junho. Além disso, o movimento do dólar foi impulsionado pelo avanço nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries, no mercado internacional. Impacto pode ser sentido no curto e longo prazo. É o que dizem analistas ouvidos pelo UOL. Os preços de produtos importados são os primeiros a serem afetados, mas a desvalorização do real pressiona a inflação geral da economia brasileira em efeito cascata. Cascata. Importados ficam mais caros. E quando você pensa em importado, não vai pensando que é o Rolex, é o iPhone 15. Não é isso não que eu estou falando. Eu estou falando do pão, do macarrão, produtos da cesta básica do brasileiro. Isso porque as importações são negociadas em dólar e os efeitos já podem ser sentidos em menos de um mês. O pão e o macarrão encarecem, já que o trigo da farinha é importado do exterior. Até a gasolina vai ficar mais cara, em que pese a Petrobras esteja segurando, a Petrobras está segurando artificialmente o preço do combustível. É o mesmo roteiro da Dilmanta. Até a gasolina fica mais cara. Apesar de ser um grande produtor de petróleo, o Brasil não possui capacidade de refino suficiente para atender a demanda interna por combustíveis, importando quase toda a gasolina consumida no país. Viagens ao exterior pesam mais. Com mais reais para comprar $1, o orçamento inicial pode ser comprometido. Uma viagem para o exterior mal planejada poderá ser adiada, pois os custos aumentam com relação a meses atrás, diz Anderson Moretti, head de câmbio da HCI Invest. Empresas de turismo vão para o saco. Impacto para as empresas e economia. Oferta interna cai. O que significa isso? Com o real desvalorizado, produtores optam por exportar suas produções para lucrar em dólar, que vale mais. O mesmo acontece com os investimentos. Sabe a carne que ele está querendo taxar? A picanha, que agora que ele quer não oferecer para o pobre, porque picanha deixou de ser comida de pobre. Agora ele quer cobrar imposto sobre a picanhazinha. Vocês acham que a JBS, ligada a esse desgoverno, que exporta a carne, ela vai preferir mandar a carne para o exterior e receber em dólar, ou ela vai querer receber em real? O que você acha que ela vai querer? Você acha que a Gerdau, que mexe com aço, com arame, você acha que ela vai querer mandar para fora, ou ela vai querer vender para o mercado brasileiro a um precinho mais cômodo, mais modesto? Portanto, quem está se ferrando é o pobre. Porque vai faltar o produto para ele. E quando falta o produto, existe a lei da oferta e procura. E isso não se acaba na canetada, ô cachaceiro. Margem de lucro das empresas é reduzida. Se cai a margem de lucro das empresas, o que vai gerar? Você é empresário, sua margem de lucro diminuiu. O que você vai fazer para se proteger? Demissão. Com preços mais caros, o custo de produção também é elevado, reduzindo as margens de lucro. Isso pode levar ao aumento do preço final para os consumidores. Além disso, com a alta dos preços, a indústria também corre o risco de ter que lidar com a formação de estoques indesejados de produtos por conta da falta de demanda. A inflação é pressionada para cima, o aumento dos custos dos insumos corrói a competitividade das empresas brasileiras de uma forma geral, diz Moisés Jardim, da Fundamenta Investimentos. A médio prazo, a queda no investimento faz com que as empresas percam produtividade e competitividade. Isso gera desemprego. O aumento da inflação pode fazer com que o Banco Central adote uma política de juros mais restritiva, com o aumento da taxa Selic. Tudo isso acaba afetando a capacidade de crescimento do país.
Eu estou trazendo todas essas informações para vocês porque a gente vem alertando há mais de 1 ano e meio que isso ia acontecer. Por que o economista falou que o dólar acima de R$ 6 pode gerar o impeachment? Porque vai haver um enfraquecimento do governo. Sabe aquelas emendas em reais? Aqueles bilhões, os 10 bilhões que eles estão querendo soltar essa semana, 10 bilhões de reais em emendas para o Congresso colocar essa semana as questões tributárias em votação. Se o dólar aumentou cerca de 15% nos últimos 40 dias, significa que aquelas emendas de 10 bilhões estão valendo 15% a menos. Os 10 bi viraram 8,5 bi. E vocês acham que os deputados que adoram viver de emendas, os senadores que adoram uma emendinha, você acha que eles vão gostar disso? Vocês acham que os bancos estão satisfeitos? Porque o lucro deles em real diminuiu 15%. A situação está calamitosa no país. A instabilidade econômica está levando à instabilidade política. O país está quebrado. Esta fuga de capitais demonstra que o que se chama de mercado, que é a reunião de bancos, empresários, grandes empresas, já não acredita mais no desgoverno e na capacidade do país de se recuperar com esse sujeito que está aí. A única alternativa é tirá-lo de lá. Vocês vão acompanhar, a partir de agora, uma escalada com a inflação que está vindo. Essa inflação galopante. Com o que está acontecendo no Brasil. Quem mais vai sentir é a população que recebe salário mínimo. Tudo isso está acontecendo no tempo de Deus. E todo esse desespero do Lula hoje, que hoje ele resolveu fazer uma reunião de emergência por conta do dólar. Ah, o Banco Central poderia intervir no câmbio e mexer no dólar. Estaria intervindo de maneira artificial. Por que o Banco Central não fez isso ainda? Iria segurar o dólar por um tempo e depois ele iria explodir. Porque o que determina a alta dos preços é a fuga de capital. Então, bastaria o Banco Central inundar de dólar, e o Brasil tem reserva para isso, para segurar a moeda. E é isso que o desgoverno quer, que continue mentindo para vocês. Por isso que ele quer desesperadamente a saída do Campos Neto da presidência do Banco Central. Porque ele quer mudar a relação de forças para o Banco Central omitir e mentir e voltar a fazer aquilo que fez durante o governo Dilma, que gerou o impeachment de Dilmanta. O mercado está atento, o povo está atento. Hoje o povo está muito mais ligado e tem muito mais acesso à informação do que naquela época. E isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus está no comando. E tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus.